Acorda. Fez atividade? Acordado. Fez atividade? Só Cauã Serpa, né? Então, hoje a gente vai corrigir a atividade, tá? Vamos corrigir a atividade e eu vou corrigir no meu ritmo e do Cauã Serpa. Vocês quiserem, me acompanhem. Se não der tempo de pegar, vão ter que voltar o vídeo e vão ter que me enviar a atividade, porque senão eu vou ter que chamar a coordenação. Entendeu? A reclamação tá muito grande na 802, 801, mais da 802, e aí vocês não fizeram a atividade. Então eu vou enviar para você, eu vou fazer o corrigir a atividade com o Cauã Serpa, né? Porque só ele que vai conseguir responder. E vocês vão ter que me enviar isso corrigido até hoje, até as 4 horas da tarde. São 9h27 da manhã, até 4 horas da tarde eu quero isso corrigido, senão eu vou mandar para a Shane a relação de alunos que não estão fazendo atividade. E aí ela vai ter que chamar os pais de vocês no WhatsApp. Combinado? Já vou ter que levar esse fato para coordenação já, porque tá tendo muita reclamação de vocês, hein? Muita. Não estão fazendo por onde? E eu só vou corrigir agora por consideração a Cauã Serpa, senão eu também não iria corrigir e deixar vocês fazerem. Bom, vamos lá. Módulo 5. Módulo 15, né? Eu estava bem e de repente comecei a me sentir estranho. Comecei a ficar ansioso, meu coração disparou, a respiração estava difícil, eu tremia, foi horrível. Eu achei que eu ia morrer. Esse é um relato de uma pessoa que apresenta qual tipo de disfunção do sistema nervoso. Justifica essa resposta. E aí, o que vocês acham? Cauã Serpa foi o único que fez. Cauã, o que você acha? Página 157. Eu coloquei que foi ansiedade ou síndrome do pânico. Muito bem, é isso mesmo. Ansiedade ou síndrome do pânico, tá? Justifica essa resposta. O que seria? Porque esses relatos, né, geralmente estão relacionados a sensações do corpo, tá? Então, certíssimo. 2. Várias pessoas famosas em diversas áreas de atuação são portadoras de mal de Parkinson, como, por exemplo, Papa João Paulo II, o autor do filme, ator do filme De Volta para o Futuro, né, Michael Fox, e o boxeador Muhammad Ali. O que caracteriza mal de Parkinson? Alguém quer responder? Cauã, confere aí que eu vou falar para não ficar só respondendo, tá? Então, mal de Parkinson se caracteriza pela falta ou diminuição da dopamina, que é uma substância, né, uma célula cerebral que afeta o movimento do paciente. E aí provoca, a gente sabe, tremores, lentidão. Botou alguma coisa parecida, Cauã Serpa? Cauã? Deixa eu ver se ele tá online ainda. Tá. Eu vou corrigir no meu ritmo, senão não vai dar tempo de fazer o que eu quero hoje. Já que não fizeram. Homem de 14 anos, seu apelido era Estranho. Vivia sempre no mundo da lua. Constantemente as pessoas chamavam sua atenção para ele prestar atenção no que estava fazendo. Já tinha repetido de anos várias vezes. Era capaz de ficar horas em uma sala de aula, sem pensar em nada. Era esquecido, desatento, desligado, desinteressado e, por fim, estranho. Revelava uma baixa autoestima. Esse é um relato de uma pessoa que apresenta qual tipo de situação, disfunção do sistema nervoso. Justifique a sua resposta. E aí, o que vocês acham que isso é? Eu vou ter que falar só eu e Cauã mesmo, né? Hein? Isso, quem vive triste, no mundo da lua, tá ali, mas não tá desligado sempre. O que a pessoa tem? Depressão. Então, a resposta é depressão. Justifique sua resposta. Por favor, eu não vou justificar, vocês me enviem a resposta justificada para conferir, porque senão eu vou dar a resposta toda na mão para vocês. Cauã, eu vou ler essa com calma depois, tá? Dentre as consequências das doenças estão afetar diversos aspectos do paciente, tais como paralisia de um lado do corpo e fraqueza. Habilidade de comunicação, fala, capacidade de compreensão, sentidos, além de raciocínio, emoções e memória. A qual doença está
esse texto se refere. Então, ó, afetar diversos aspectos do paciente. Paralisia, de um lado, habilidade de comunicação, na fala. Então, essa doença, ela prejudica todos os tipos de sistema, né? Em relação à fala, comunicação, a andar, né? Isso se caracteriza por um AVC, tá? Então, justifique sua resposta, façam, e justifique sua resposta, depois me mandem. Laura passou a mão a não reconhecer as pessoas da sua família. Essa aqui é mais fácil, né? Em nenhum lugar frequentava. Sua filha percebeu que ela não se recorda quanto tempo ocorreu um determinado fato, como, por exemplo, qual foi a última vez que ela foi no banco, né? Que doença vocês acham que Laura tem? E aí? Mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer. Olha só, eu não vou corrigir o resto, porque eu vou falar sozinha. Depois eu vou corrigir o do Cauã Serpa sozinha e vou mandar a resposta pra ele daqui a pouco, tá, Cauã? Pra ver se tá certo ou não. Não vou corrigir mais essa, praticando em casa, porque senão eu vou ficar dando a resposta. É pra fazer tudo. Era a página, eu disse isso na última aula. Página 157, que era pra fazer. E página, se não me engano, 164, deixa eu conferir. 157 e página, acredito que seja 164. 162. 157, 62. Sim. E hoje vai entrar mais ainda conteúdo, porque eu vou dar aula, tá? Então eu quero esse conteúdo me enviar até hoje, às 4 horas da tarde. Então, Camille, Jonathan, Ramon, Ana Clara e Samuel, me enviar até às 4 horas. Senão eu vou ter que levar para a direção, porque o 8º ano não está fazendo a atividade. Qual página? Tá? 157 e a outra página é qual? 162. 162. 162. Bom, vou dar minha aula que tem que dar, porque senão eu vou sair daqui hoje. Meu planejamento não era esse. E aí agora vai ter que ser. Então eu vou fazer agora aqui. Então, espera acabar a aula que você faz. Que eu vou explicar aqui outro conteúdo. Quando acabar a aula não vai ter tempo. Eu vou ter que ir pro karatê, então eu vou fazer rapidão. Não, Samuel, você tem que assistir a aula. Ou você assistir a aula, você faz atividade. Se você sair da sala para fazer atividade, eu vou ter que dar falta. Presta atenção na aula, porque eu, no final da aula eu falei exercício com vocês. Ué, tem que se organizar. Vamos lá, olfato. O que é olfato? Olfato não é nada mais é que a audição, né? Ih, audição, tô viajando, hein? Olfato é o que, gente? Hein? E aí? Vocês estão na aula hoje comigo? Tô sentindo todo mundo... Ninguém responde. Uma pergunta tão boba, ninguém responde. E aí, o que é olfato? É sentir o quê? É o sentido que permite a percepção dos odores. É sentir cheiro, gente, né? A gente aprende isso na escola, que visão eu vejo, audição eu escuto, olfato eu sinto, né? E aí a gente vai sentindo o cheiro pelo olfato. Bom, por que a gente sente o cheiro pelo olfato, né? Porque a gente sente o cheiro pelo nariz, melhor dizendo. Porque a gente não sente cheiro no ouvido, na boca, né? Ou qualquer outro local, e sim pelo nariz. Porque no nariz, eu acho que eu falei para vocês isso já uma vez, a gente possui células olfatórias, né? São células responsáveis por capturar a molécula de odor que os diversos ambientes, diversas coisas liberam, né? Então, pelo olfato, eu consigo distinguir o cheiro de chocolate, da pipoca, né? O cheiro de terra molhada, né? Em época de chuva, do cheiro de, sei lá, arroz. Então, pelo olfato eu consigo distinguir porque eu tenho células olfatórias que me permitem diferenciar e capturar as moléculas de odor que as coisas liberam, certo? Bom, e como é que eu faço isso? Quando a gente inspira, ou seja, pega o oxigênio, né? Várias moléculas que estão presentes naquela substância entram no nosso nariz. No nosso nariz a gente tem, falei pra vocês isso, a gente tem pelinhos e mucos, né?
Esse pelinho, ele serve para poder fazer uma filtração do que entra, né? Então, se entrar alguma partícula que não deveria, uma partícula com areia, com alguma coisa que possa me dar alergia, automaticamente eu espirro, porque os meus pelinhos, que têm receptores, começam a vibrar, né? E aí a reação que a gente tem é espirrar, botar para fora, tá? Além disso, a gente tem o muco, que aquece o ar, né? Protegendo o nosso sistema respiratório. E nós temos as células olfatórias, tá? Então, internamente da mucosa, a gente tem vasos sanguíneos, né, que vão se ligar às células olfatórias, que vão levar a mensagem, né, para o nosso sistema central, para poder distinguir o que é cheiro, o que não é. Então, não sei se vocês lembram, deixa eu ver aqui. A gente tem impulsos nervosos. Que impulsos nervosos? É quando, né, a informação nervosa é encaminhada, enviada para o cérebro. Peraí, rapidinho. Você não espera. Não, daqui. Obrigada. Bom, a gente tem aqui então uma foto, tá? Aqui a gente tem a foto da parte do rosto, né? Mostrando então a gente tem o nariz, acima dele a gente tem a cavidade nasal, logo aqui, ó, ligando o nariz no final, ó, no final do nariz a gente tem os sensores olfativos, né? Nervos olfativos, o bulbo olfativo e cavidade olfativa. Vamos entender melhor aqui nessa foto aqui. Bom, então dentro das renas a gente tem esses receptores. Deixa eu tirar isso aqui, calma aí. Deixa eu tirar o... A gente tem receptores olfativos, tá? Que são moléculas, né, que vão ligar várias substâncias aos receptores. Acima dos receptores olfativos, a gente tem as células nervosas que levam os impulsos nervosos. Se vocês olharem bem, vocês vão reconhecer essas células, ó. A gente tem células nervosas que vão levar o impulso nervoso. O impulso nervoso é encaminhado aqui para cima, tá? Até chegar, ó, os nervos olfatórios que vão mandar a mensagem para o cérebro. E aí o cérebro depois, rapidinho, deixa eu pegar a canetinha aqui, peraí, esqueci que tem caneta. Ó, o cérebro manda pro cérebro e rapidinho... Ai, eu odeio quando isso falha. Calma aí. A canetinha vive falhando, que saco. Pronto. E aí o cérebro rapidamente manda a informação de volta, que volta, ó, pra cá tudo de novo até chegar no nosso nariz, tá? Então a gente tem o quê? A gente tem receptores olfativos que levam a informação através de impulsos nervosos para o nervo olfatório, que é transmitida ao cérebro, tá? Então é essa ordem que a gente tem que gravar, que é onde ocorre, né, o sentir o odor das coisas, tá? Bom, o sentido do olfato nos seres humanos é pouco desenvolvido em relação aos mamíferos. Então, todos os outros mamíferos, nós somos os que menos têm, né, esse olfato aguçado, certo? Mas, em compensação, a gente compensa em outras coisas. Há cerca de milhões de células olfatórias, né, em outros mamíferos, como, por exemplo, o cachorro. O cachorro tem 200 milhões de células olfatórias. Por isso que se você esconder alguma coisa do cachorro, ele localiza. Então, por exemplo, droga, né? Num aeroporto, a gente não consegue saber qual é a mala que tem droga ou não, só sentindo, né? A gente tem que ver, poder localizar. O cachorro, por ter 200 milhões de células, de longe ele consegue distinguir que alguma coisa está diferente ali, né? Então o cachorro ele escuta bem e ele sente bem o cheiro, diferente da gente. Bom, falando agora das orelhas, né, do ouvido. A audição, vamos lá. Então, a audição. Isso aqui que vocês estão vendo, calma aí, deixa eu botar para baixo. É a nossa orelha, né? Então, a gente tem a orelha externa, a gente tem a orelha média e a gente tem a orelha interna. A orelha externa é a parte da cartilagem, que a gente bota brinco, né? A gente limpa. Então, a orelha externa vai da cartilagem até o tímpano,
que é isso aqui, ó. O tímpano é isso aqui, ó. Tá? Vamos explicar por parte. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Gente, olha só, presta atenção. Dentro da orelha média, a gente tem os pelos, que também servem como filtradores, igual lá no nariz, tá? E a gente tem o cerume, que é a cera. A cera não tá ali para feder, para poder ficar nojento, não. Ela serve como proteção, ela se torna como fosse algo que fechasse a orelha, que permite que você ainda escuta e feche, impedindo que pequenas partículas entrem no seu ouvido, tá? E até o tímpano, né? E a orelha média, a gente tem a janela oval, o estribo, a bigorna e o martelo. E o tímpano. Preste atenção no que eu vou falar. O tímpano é uma películazinha que tem lá dentro, que o médico consegue ver só colocando um microscópiozinho pequenininho. Rapidinho ele consegue ver. É ele que vibra e permite a gente escutar, tá? Tem pessoas que têm essa vibração, é como se fosse uma película, tá? Tem esse tímpano perfurado, tipo eu tenho um buraco nos meus tímpanos. O que significa isso? Eu nasci com isso, então eu não sou surda porque o meu corpo já acostumou. Mas pessoas que vêm a furar o tímpano depois de velha com cotonete, porque ó, o cotonete ele tem que passar por aqui, tem que esfregar aqui, não pode enfiar todo não, tá? Por isso que ele é pequeno, porque ele vai até uma altura do seu ouvido. Bom, se eu tenho um cotonete, esse cotonete eu coloco até o final, eu posso perfurar o tímpano e aí perder a audição. Ou outro tipo de perfuração de tímpano, você fica perto de caixa de som muito alta ou ficar usando fone de ouvido muito alto, né? E o tímpano vai vibrar tanto, que ele arrebenta, né? Ele abre aqui, ó, ele se abre. E aí você perfurando o tímpano, você pode perder a audição, tá? Então, o tímpano é super, ultra, mega, power importante para a audição. E na orelha interna, a gente tem a tuba auditiva, a cóclea, o vestíbulo, que é esse caracol aqui, o nervo auditivo, o nervo facial e o labirinto. E um pedacinho do estribo, mas muito longe. Bom, presta atenção. A tuba auditiva, ela se conecta com a faringe. Não sei se vocês lembram, deixa eu ver se tá aqui. A faringe fica aqui, ó. Aqui dentro, tá? Que vai se comunicar com a laringe, futuramente com o pulmão. Por que o tubo auditivo se comunica com a faringe? Quando a gente, por exemplo, você segura o nariz, deixa eu voltar aqui pra mim. Ó, segura o nariz, pressiona o nariz e parece com a boca, ó. Muito forte. Você vai sentir saindo um ventinho pelo ouvido. Que Daniel é esse? Daniel, câmera, por favor. Daniel. Que Daniel é esse, gente? Não tô conhecendo. Luiz. Daniel Luiz, câmera. Bom, como ele não fala nada, não dá pra saber se ele tá presente, né? Eu vou dar presença quando ele falar comigo. Então a gente sente, né? Quando a gente aperta aqui, ó. Quando a gente aperta o nariz, faz um experimento. Aperta o nariz, prende a respiração e faz assim, ó. A gente sente uma pressão saindo pelo ouvido. Por quê? Porque o nosso ouvido se comunica com a faringe. Isso serve para poder evitar que tenha uma pressão muito grande no seu ouvido, tá? E venha estourar o seu tímpano. Então, por isso a gente tem comunicação entre os órgãos, nesse caso, para evitar que estoure o seu tímpano e que você fique surdo, tá? Calma aí. Deixa eu botar aqui. Pronto, voltei. Bom, então a gente vai ver a cóclea, que vai fazer com que a gente tenha a audição, tá? Vai vibrar esse órgão aqui. O nervo auditivo, que leva a informação para o cérebro. Repare que todos os órgãos têm um nervo auditivo. O nervo auditivo tem nervo, que manda para o cérebro. Então, no olfato tem, na visão tinha, a gente viu, tá? No paladar a gente vai ver também que tem. Então, tudo isso tem nervo que leva a informação para o cérebro, tá? Nervo facial, olha só, gente.
faz comunicação também com o ouvido, o nervo do rosto. Né? Se por um acaso você tem algum problema no seu rosto, uma paralisia no rosto, dependendo de onde for, pode encostar com o nervo auditivo e você perder a audição daquele lado também, tá? Então, falando aqui, ó, que a gente acabou de ver, a orelha externa, então, é formada pelo pavilhão da orelha, canal auditivo e no final tem o tímpano, já falei pra você, né? O pavilhão então, da orelha é formado por tecido conjuntivo cartilaginoso, acabei de falar, que vai capturar as ondas sonoras e vibrar, que é o caso, calma aí, no tímpano, tá? No canal auditivo também tem a cera, acabei de falar, e tem também muco e pelinhos. Orelha média, já expliquei, mas vamos rever rapidinho, né? O tímpano vai separar a orelha externa da orelha média, né? Já falei para vocês que o tímpano é o que fica vibrando de acordo com o som, né? Na parte inferior, a comunicação com a faringe, que é o canal denominado tubo auditivo, acabei de falar para vocês, e esse canal faz com que, ó, equilibre a pressão do interior da orelha com a pressão do meio externo, tá? Para que você não venha perder sua audição. Bom, coisa importante, isso aqui é importante. Se a pessoa, ó, importante, se a pessoa estiver ao nível do mar, que é o nível do mar, se ela subir uma serra, né, ela estiver mais alto que o nível do mar, ou seja, ela estiver em uma altitude muito alta, a gente sente um zumbido no ouvido ou uma ligeira dificuldade auditiva. Parece ter uma pressão muito grande no nosso ouvido, né? Por que isso acontece? Porque a pressão externa, se a pressão lá de fora, está menor do que a pressão dentro do seu ouvido. E aí força o seu tímpano para fora, né? E pode vir a romper o tímpano. Então, vamos supor, uma pessoa que pega um avião pela primeira vez, não sei se vocês já pegaram um avião, de primeira vez você vai sentir uma força muito grande do seu ouvido, né? Por que essa força muito grande no ouvido que você está ouvindo? Porque você subiu muito, né, ao nível do mar. Então a pressão externa que eu falo não é fora do avião não, tá? Externa é fora do corpo. A pressão externa, ela está menor do que a pressão do seu ouvido, por isso que você sente uma pressão muito grande. E aí o seu tímpano sai um pouco para fora. Daquele dia em diante você não sente tanta pressão mais, você vai sentir sempre uma pressãozinha, mas não vai sentir como da primeira vez, tá? E aí, por exemplo, eu que tenho tímpano perfurado, ao ver o avião, eu tenho que sempre mastigar um chiclete para poder tentar diminuir a pressão e não terminar de ferrar o meu ouvido, tá? Bom, e quando é o contrário? Quando a gente subiu, agora tem que descer. Quando desce a serra, desce o avião, enfim, desce algum lugar que esteja muito alto, você sentirá o mesmo sintoma. Só que agora é ao contrário. A pressão externa, a pressão externa está maior do que a pressão interna do ouvido. E aí o tímpano saiu, não foi? Quando você subiu. Agora ele entra, tá? Então ele expande, quando você desce, ele entra para dentro de novo. Ele relaxa, tá? Então, tanto subir quanto descer, é bom sempre mastigar um chiclete para evitar que tenha essa pressão tão grande no ouvido. Deixa eu pagar aqui. Bom, e aí no interior da orelha média a gente tem 3 pequenos ossos, né, que são articulados, eles se comunicam. A gente viu o martelo, a bigorna e o estripo, tá? Então o martelo, né, ó, o martelo ele fica mais próximo do tímpano, tá? E esses 3 ossos vão funcionar como uma alavanca que vai amplificar ou diminuir as vibrações do tímpano, né, e proteger o seu ouvido contra sons muito fortes. Então, o martelo, a bigorna e o estripo é como se fosse uma ferramenta que vai diminuir ou aumentar a vibração do seu tímpano para poder gerar o som. E, para a gente fechar essa parte, a orelha interna ou o labirinto, tem canais semicirculares, o vestíbulo e a cóclea. Falei para vocês isso, tá? Então, esses canais sempre fazem comunicação com o outro, tá? Eles sempre são um comunicado com o outro. E os canais, prestem atenção nessa informação, os canais perpendiculares, né, eles são preenchidos com um líquido, que a gente chama líquido do ouvido. Esse líquido aqui é muito importante, tá? Ele protege seu ouvido contra ressecamento e é ele que deixa você tonto quando você roda.
Vou explicar isso melhor. E o vestíbulo, ó, o vestíbulo tem um nervo auditivo que vai levar a informação, né, para o seu cérebro e devolver com a audição, tá? Bom, então presta atenção. Esse líquido que eu falei para vocês, que preenche, né, o seu ouvido, né, ele possui células receptoras que estão ligadas ao cérebro. Então, quando você, né, acho que aqui não está falando, mas aqui embaixo deve estar falando. Quando você está rodando, girando muito, né, e aí do nada você para, você continua vendo tudo tonto, tudo tonto. Mas você parou de girar. Por quê? Porque esse líquido, ele está ainda agitado dentro do seu ouvido. É como se eu pegasse um copo, agitasse e parasse. Eu parei de agitar ele. E ainda assim o líquido está se mexendo lá dentro, né? Por isso que você fica tonto. Porque o líquido fica se mexendo aí dentro de você, tá? Bom, pra gente finalizar, né? Percepção e ondas sonoras. As ondas sonoras são captadas pelo pavilhão, ó, da orelha, conduzido pelo canal auditivo até chegar ao tímpano. Então, vocês já sabem, né, que o tímpano que recebe a vibração e transmite o som para os ossos, que é o martelo, bigona e estribo. E esses ossos aqui, ó, que vai diminuir ou amplificar as vibrações, né? Eu falei para vocês isso. Vai regular a vibração que o tímpano recebe, tá? Bom, mas o que eu preciso falar... Calma aí. Calma aí que eu pulei muito sem querer. Equilíbrio do corpo, já falei pra vocês que a gente tem um líquido nos canais da cavidade do ouvido, né? Que esse líquido protege, né, o nosso ouvido para ressecamento, né? E ele tem células receptoras que mandam informação pro cérebro, né? À toa que você fica, quando você gira, você continua tonto, tá? E eu falei pra vocês também que esse líquido, que é o que dá a tontura, né? Quando você agita muito o corpo e do nada você fica tonto, esse líquido está se mexendo dentro de você. Assim como você está com muito tempo cabeça baixa. Muito tempo lendo com cabeça baixa. Aí do nada você levanta a cabeça, tá? Esse líquido, né, você fica tonto. Porque esse líquido estava de um jeito e você quando levantou a cabeça rápido, ele agitou. E aí você ficou tonto, tá? Por isso que a gente tem a tontura. Bom, deixa eu ver aqui. O conteúdo é pequeno, mas o meu plano era corrigir tudo hoje. Calma aí. Tudo hoje. Já que não é possível, estou passando outra atividade para casa. Quê? Quê? Tinha entrado no Loberto, sei lá. Loberto? Deve ser pai de algum responsável, não? Que entrou? Bom, então olha só. Fica o praticando em casa para fazer em casa. Esse praticando aqui é a página 166, por favor. Anotem aí. 166. Para fazerem em aula. Em aula não, em casa. É estranho falar isso, né? Mas tô aqui para a próxima aula. Vou fazer já, só um minutinho. Para a próxima aula. Anotem aí. 166. Tá bom, professora. Olha só. Acho que horas são? Quando for mais 10h30, acho que eu já consigo te mandar. Pois é, são 9h55. Era pra poder eu corrigir isso agora. Mas já que não tem como corrigir, falando sozinha não tem como, né? Então, na próxima aula, eu tenho que corrigir a página 166. Aquelas 2 páginas tá faltando, é coisa pra caramba. Eu tô atrasadona com vocês por causa disso. Vocês não estão fazendo atividade, tá? Então, façam atividade... Ui, deixa eu mudar aqui. Façam a atividade e me enviam. Vocês têm até 4 horas para me enviar a atividade da aula passada, exceto Cauã Serpa. E a atividade de agora... Quando for umas 2 quando for umas 10h30 eu faço. Tá. E a atividade de agora, a página 166 é para a aula de agora, tá? Kaique, você fez a atividade? Que eu passei na aula passada? Foi. Minha internet tinha caído. Peraí, fala. Fez a atividade da aula passada? Qual é a página?
Confirma pra mim aí, gente. Foi o quê? Qual foi a página que eu passei, Samuel? 157 e 162. Fez? Calma aí. Calma aí, vou ver aqui. Tá. Só um minutinho, gente. Pera aí, rapidinho. Fez? Kaique? Tô abrindo na página aqui, peraí. Professora, posso perguntar um negócio, senhora? Pode. Que tarefa que a senhora estava cobrando que eu não entendi? Hã? Tipo, de qual página tá Não, porque olha só, a tarefa que a senhora está cobrando para entregar hoje? Não fiz. Porque olha só, Camille, Não o fiz. nosso combinado, porque você não estava aqui na aula passada, o nosso combinado na aula passada foi, eu ia explicar esse conteúdo que era pequeno e eu ia corrigir um monte de página, porque o livro chegou depois, certo? E eu já tinha dado as aulas que o livro aborda. Que foi a página 162 que eu passei. Página 162, deixa eu confirmar, calma aí. 162, tô pegando aqui no livro, calma aí. 162. Depois eu te mando mensagem no WhatsApp. Calma aí, tô pegando aqui. A senhora só tem mais uma. Tem mais uma, calma aí. Qual é a página, Samuel? Tô demorando muito a achar aqui. 157 Isso, 157 e 162 era para poder ter feito, e aí eu iria explicar esse conteúdo e corrigir tudo hoje. Só que um aluno fez, eu tô dando a resposta para vocês e vocês estão copiando, o que eu acho errado. Vocês têm que fazer a atividade, não só eu tenho que copiar, entendeu? Por isso que eu troquei para a semana que vem. Então vocês têm até 4 horas para me enviar essas 2 páginas feitas, tá? E fica para a semana que vem para eu corrigir a página da aula de hoje, entendeu? Então, para hoje, até 4 horas da tarde. Mas qual outra página? Então, vamos lá. 162 e 162 e 157 é para fazer e me enviar até hoje, certo? A página 166... 162 e 167? Não, 162 e 157 para me enviar até hoje, 4 horas da tarde. E 166 para vocês fazerem e eu vou corrigir na próxima aula. E aí pode me enviar até semana que vem. Ouviu? 166 pode me enviar até semana que vem. Agora as outras 2 tem que me enviar até 4 horas. A segunda página que vai entregar hoje. 157 e 162. Até hoje, 4 horas da tarde. 157 e 162. Isso. E a página 166 vocês podem me entregar até semana que vem, porque é a aula de hoje. Então, sempre tem um prazo de uma semana para entregar. Por exemplo, Cauã Sepa me entregou a aula passada ontem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Vocês têm até um pouquinho antes da aula começar para me entregar. Tá? Só não pode chegar na aula e não ter nada feito. Porque aí, quando eu corrijo sozinha. Eu falo sozinha. Eu dou resposta sozinha. E aí, atrasa mais a aula. Vocês têm que fazer o exercício. Tá? O livro vocês têm. Beleza? Então, 10 horas da manhã eu vou ter que encerrar a aula. E eu vou ter que comunicar a Shane porque eu encerrei a aula tão cedo hoje. Bom. Rapidinho. Daniel, tá aí? O microfone de Daniel tá ruim? Ah, tá. Kaique tá aí. Kaique, liga sua câmera, por favor. Não sei porque você ligou a câmera. Muito bem. Todo mundo com a câmera ligada. Só Kaique fez ligado. Bom, então a gente encerra a aula de hoje. E é isso. Tá? Provavelmente a Shane deve dar um esporrinho em vocês. Vocês estão acostumados, não estão fazendo exercício mesmo. E é isso. Tá? Então me envia até 4 horas da tarde. Senão eu não vou considerar. Foi? Foi? Então, a gente encerra a aula de hoje, tá? Não esqueça de me enviar a atividade, não esqueça de fazer a atividade. Infelizmente, encerrando antes do previsto. Beijo pra vocês, galera. Tchau. Tchau.